Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um Web News. Hoje, domingo, 7 de dezembro de 2025. O Web News é esse programa onde nós comentamos todas as semanas as notícias relacionadas a visto, imigração, viagens para o exterior, ou seja, relacionadas a esse assunto de viajar, morar fora e etc., que aconteceram na semana anterior. Então sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer minha audiodescrição. Meu nome é Douglas, eu sou um homem branco com 1,76 de altura e hoje eu estou usando uma camiseta básica preta com gola V, um boné preto e cinza e atrás de mim é um painel bem jornalístico que eu criei, é um fundo verde, né, claro, mas com uma imagem bem jornalística com vários destinos do país, do mundo. Então tem Toronto, tem Londres, tem a França, aqui tem Paris, né, tem Portugal, tem Nova York, tem o Japão e tem a Sydney na Austrália. Então tem os principais pontos turísticos que eu coloquei. Eu estou sentado, a câmera pega do meu peito para cima e eu faço a audiodescrição, gente, para as pessoas que não podem ver, porque assim elas se sentem um pouco mais próximas e meio que entendem ali quem elas estão ouvindo, tá bom? Então é para inclusão. Eu quero te convidar a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam de saber sobre esses assuntos e também a me seguir nas redes sociais, que isso me ajuda muito. Aparece na tela as redes sociais, eu sempre coloco as minhas aqui de novo. Então tem o Instagram, tem o TikTok. No TikTok é douglas.ca em tudo, porém no TikTok no lugar do O é o número 0, tá bom? Do canal é @imigranteweb em todas, tá bom? Gente, hoje então nós vamos falar aí sobre as principais notícias, né, que movimentaram esse nosso mundo de imigrante, né? E eu já vou começar logo, deixa eu já deixar pronto aqui, enquanto eu preparo aqui, como é que foi a semana de vocês, hein, gente? Domingão, domingo... Onde que vocês moram? Comentem aqui no vídeo de onde vocês estão me assistindo. O algoritmo resolveu entregar o conteúdo, gente. Então vocês estão me ajudando mesmo, tá? Então continue me ajudando, comentando aqui, curtindo e compartilhando, porque o vídeo da semana passada já alcançou uma quantidade de visualizações bem melhor. Então muito obrigado por todo o apoio de vocês e fiquei bem feliz. Vamos fazer a mesma coisa com esse e com todos daqui pra frente, tá bom? Eu já vou começar então, gente, pela Oceania, tá? E aí vai ser o seguinte, a gente vai caminhando, vai começar lá na Oceania, depois a gente vai vir caminhando até chegar na América, tá bom? A gente vai fazer dessa maneira. E eu vou começar pela Austrália. Eu coloquei a matéria aqui, que eu sei que aparece ali, ó, o Donald Trump, mas é porque eles fazem uma comparação, tá? O título da matéria tá ali, ó, Australia welcomes 1 millionth refugee. Então, é que a Austrália alcançou o marco de 1 milhão de refugiados acolhidos. Eu vou mover um pouquinho mais para baixo aqui, só porque tem uma coisa de propaganda lá. Mas aí, esse link dessa matéria está na descrição do vídeo, assim como de todas as matérias que eu vou compartilhar com vocês aqui, tá, gente? Ou seja, as fontes das informações que eu usei para montar o conteúdo para esse programa, tá bom? A Austrália acaba de atingir, gente, um marco simbólico de 1 milhão de refugiados acolhidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Essa informação foi publicada pelo portal news.com.au, né, de Austrália, no dia 28 de novembro de 2025, com base em dados oficiais do Departamento de Home Affairs do país, né? E esse marco é muito importante. A Austrália começou seus programas formais de reassentamento em 1947 e desde então recebeu pessoas fugindo de guerras, de perseguições, de regimes autoritários e de crises humanitárias. E chegar ao número de 1 milhão de refugiados mostra o tamanho do papel do país em políticas internacionais de acolhimento, né? E segundo a reportagem, os refugiados acolhidos ao longo dessas décadas vieram de mais de 130 países. E aí inclui o Afeganistão, o Sudão, a Síria, o Vietnã e as antigas nações da Europa pós-guerra, né? O marco foi incluído em uma campanha institucional divulgada no dia 28 de novembro agora, de 2025, destacando histórias reais de famílias reassentadas e a contribuição econômica e social dos refugiados para o país. E a notícia chega, né, gente, em um momento que o mundo enfrenta recordes de deslocamento forçado.
A ONU estima mais de 120 milhões de pessoas deslocadas em 2025. E mesmo com debates internos sobre imigração, a Austrália segue sendo um dos países com maior programa formal de reassentamento per capita. E assim, apesar do marco positivo, organizações de direitos humanos lembram que a Austrália mantém políticas rígidas para quem tenta entrar irregularmente, especialmente pelo mar. Mas dizem que o país celebra o acolhimento, mas precisa também revisar práticas consideradas excessivamente duras aplicadas em centros de detenção. Ou seja, né, gente, como qualquer lugar do mundo não é um paraíso, né, mas é uma boa notícia, assim, nesse mundo que a gente está vendo hoje com tantas restrições, né? Então, assim, 1 milhão de vidas recomeçadas na Austrália, um marco histórico e também um lembrete da importância de políticas humanitárias no mundo atual, né? Então, parabéns para a Austrália, é um grande marco, realmente. Eu acho interessante porque, se eu não me engano, a história da Austrália era que, a princípio, né, aquela ilha gigantesca seria meio que uma prisão para a Inglaterra, né? E a gente vê hoje aí uma superpotência. E eu ainda não conheço a Austrália. Eu quero muito conhecer. E notícias assim me dão uma animada, tá, gente? Porque tem uns lugares aí que a gente vai ver, que a gente está vendo sempre, inclusive, também, que... Mas vamos para a Europa, gente? Vamos lá na Europa, dar uma olhada, porque, né? Lá no Reino Unido, né, gente? Aquele sistema digital de imigração está causando medo e exclusão de acordo com as matérias, tá? Então a gente vai falar sobre essa mudança que deveria simplificar a imigração no Reino Unido, mas que, segundo um estudo recente, está gerando exclusão, medo e instabilidade para muitos imigrantes. Tá aqui a matéria para vocês poderem ver também, tá, gente? Na descrição do vídeo, ó. Tá tudo aqui. Eu vou deixar aqui assim que eu achei essa foto legal. O governo britânico substituiu os antigos documentos físicos de imigração por um sistema totalmente digital, chamado de e-Visa. Tipo Electronic Visa, né? Administrado pela agência UK Visas and Immigration, que é a UKVI, que é tipo UKVI. E isso significa que para viver, trabalhar, estudar e até para alugar moradia, pelo que eu estava vendo, os imigrantes precisam comprovar seu status legal via internet, usando uma conta desse UKVI e um código de verificação compartilhável, que é o Share Code. E oficialmente, a transição para o e-Visa visa modernizar o sistema, reduzir fraudes e o risco de documentos falsos ou perdidos, tornando o controle de fronteiras e imigração mais seguro e eficiente. Mas, segundo um estudo recente da ONG Migrant Voice, em parceria com a University of Warwick, publicado nesta semana, o sistema Digital Only, que é o nome do sistema, que é tipo só digital, né? Está gerando estresse, medo e sentimentos de exclusão entre muitos imigrantes. Entre os problemas relatados estão erros técnicos, prazos curtos para a migração de documentos e falhas no portal que impedem de gerar ou usar esse share code, esse código de compartilhar. Muitos imigrantes dizem temer que, se perderem o acesso digital por algum erro, perderão também o direito de trabalhar, estudar, alugar casa, viajar ou ter acesso a serviços públicos. Pessoas com baixa familiaridade com a internet, com barreira de idioma ou com deficiência técnica, estão entre as mais vulneráveis, né, porque elas dependem totalmente do sistema digital. Os estudos relatam também que, em função de glitches, né, tipo erros ali, ou falhas no sistema, as pessoas perderam empregos, não conseguiram embarcar em voos, foram impedidas de alugar casas ou tiveram dificuldades para comprovar seu status legal. Empregadores, locadores e agentes de fronteira muitas vezes não compreendem ou confiam no sistema desse código, né, desse share code. E isso gera uma confusão generalizada, né, gente? E muita insegurança. As pessoas mais atingidas são os imigrantes vulneráveis, né, com o pessoal que tem pouca literacia digital, quem não domina o idioma, né, no caso o inglês, idosos, quem tem orçamento apertado, e também refugiados ou migrantes que dependem de autorizações de trabalho ou permanência temporária. Para elas, depender somente de um sistema digital
pode significar exclusão social, limitação de acesso a direitos básicos e risco de perder documentos que garantem a sua legalidade no país, né? Esse relatório alerta que converter integralmente a imigração para o formato digital, sem oferecer alternativas ou um suporte verdadeiro, né, um suporte real, representa um risco concreto de marginalização de populações que já são vulneráveis. E especialistas advertem para um perigo de criar uma barreira digital permanente que pode impedir acesso à moradia, emprego, saúde e educação para imigrantes que não consigam ou não saibam usar esse sistema. E o Reino Unido vive um momento de pressão política sobre imigração, né? Esse ano mesmo foi publicada a White Paper Restoring Control over the Immigration System, com várias propostas que é uma medida, né? Com várias propostas para reduzir o fluxo migratório e endurecer regras. Eu até mencionei aqui nos últimos Web News, falei sobre eles quererem inclusive se espelhar na Dinamarca, que é conhecido mundialmente por um lugar muito complicado para uma pessoa tentar a imigração, né? E num contexto em que o governo busca maior controle e rapidez, a digitalização total parece um passo lógico, mas que na prática está gerando exclusões e tensões aí para todo mundo, para todos os usuários, tá, gente? Então vocês podem conferir todos os detalhes da matéria ali, porque a gente pensa, né, faz sentido, vai digitalizar, vai ficar tudo mais fácil, vai ficar tudo mais rápido, vai resolver, só que assim, tem todo um pessoal que não tem, eu até gosto da expressão aqui, que não é literado, né, digitalmente, o pessoal não sabe usar. Então é um alerta, é uma preocupação realmente, eu acho que essas mudanças elas vão acelerar em algum momento, mas até que isso aconteça, eu acho que valeria a pena ter um pouquinho mais de paciência e cuidar do pessoal que ainda não sabe e ajudá-los até que eles consigam usar, né? Pois é. E ainda no Reino Unido, gente, se você está planejando ir para lá no ano que vem, atenção, tá? O país ele vai implementar uma nova regra que muda completamente o processo de entrada. É o esquema chamado No Permission, No Travel, que seria então sem permissão, sem viagem. O governo britânico confirmou que a partir de 25 de fevereiro de 2026 será obrigatória uma autorização prévia de viagem chamada ETA, que é ETA, é Electronic Travel Authorization, ou autorização eletrônica de viagem, que é a mesmíssima coisa, tá, gente, que tem no Canadá, tá? O ETA, é aquilo ali mesmo, Electronic Travel Authorization. A matéria, no caso, está aqui, para vocês poderem conferir na descrição do vídeo, ó. Então, é só vocês olharem, esse aqui é o site oficial do governo, inclusive, tá? A notícia foi divulgada no portal oficial do governo britânico, a saber, esse que está na sua tela, e o ETA é uma autorização digital que deve ser solicitada antes do embarque. Ela não é um visto de residência, mas é um controle prévio para quem vai ao Reino Unido a turismo, visita, negócios curtos ou trânsito. Funciona assim: o viajante solicita o ETA pela internet. O formulário é analisado automaticamente. Se aprovado, o documento fica digitalmente vinculado ao passaporte. Ao chegar, o passageiro ainda passa pela imigração, mas com verificação mais rápida. E quem que vai precisar disso, né? O ETA vai ser exigido para cidadãos de 85 países, incluindo Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália e todos os países da União Europeia. Quem que não vai precisar? Cidadãos britânicos, cidadãos irlandeses e pessoas que já precisam de visto tradicional, como visto de trabalho ou estudo, continuam ainda usando esse visto normal, tá? O Brasil é um dos países onde sempre foi um pouco mais fácil de entrar ali, então o ETA agora vale para o Brasil também, tá, gente? O ETA, gente, vale por até 2 anos ou até o passaporte vencer. O que vier primeiro, tá? Que é o diferente do Canadá. O do Canadá vale por até 5 anos, ou até, se o passaporte vencer antes, vai ser só até aquela data, né? No caso aqui do Reino Unido, então, por 2 anos, ou até a validade do passaporte, o que vier primeiro. Durante esse período, ele permite entradas múltiplas, com estadias curtas, que são geralmente de até 6 meses por viagem. E por que isso está acontecendo agora, né, gente? Porque esse sistema faz parte das mudanças implantadas depois do Brexit, né? Que é
que é a junção, né, de British com exit, que significa saída britânica, que foi o processo em que o Reino Unido deixou a União Europeia após o plebiscito em 2016. Então, com isso, o país passou a controlar suas próprias regras de imigração sem seguir os acordos de livre circulação na União Europeia. Ou seja, hoje o Reino Unido exige autorização digital mesmo de europeus, algo que não acontecia antes do Brexit. E aí tem o Canadá também, né, gente? Porque aí tem a questão da Commonwealth, que o rei da Inglaterra é o rei do Canadá também. Mesmo assim, o canadense também tem que fazer um ETA para poder entrar no Reino Unido. O governo afirma que o objetivo é aumentar a segurança de fronteiras, reduzir os riscos de imigração irregular, modernizar o sistema migratório para o modelo totalmente digital, o chamado aí no caso e-Visa, que vai substituir, que está substituindo então esses documentos físicos de imigração, né? E a grande mudança é essa, né? Você não embarca sem a ETA aprovada, tá, gente? Companhias aéreas, barcos, trens, todos serão obrigados a verificar a autorização antes de permitir que o passageiro embarque. Ou seja, então acabou aquela lógica antiga de chegar e entrar, né? Que valia para brasileiros, inclusive para europeus. Agora não. E se alguém esquecer, gente, de solicitar o ETA ou se o pedido demorar para ser aprovado, pode perder o voo, pode ficar impedido de embarcar ou pode ser barrado no controle de fronteira, tá? E se trocar o passaporte antes dele vencer, é necessário pedir uma nova ETA. Então, preste atenção nesses detalhes. Então, fica a dica. Se você pretende viajar ao Reino Unido, a partir de fevereiro de 2026, se prepare para o novo sistema. E, claro, tudo isso vem diretamente, gente, aqui do que eu estou falando, das publicações oficiais do governo britânico. Então, entrem aqui para poder conferir. E realmente é muito parecido com o do Canadá, tá? O do Canadá é assim também, é online, é avaliado ali digitalmente, costuma sair até 3 dias úteis o resultado, às vezes sai em 20 minutos ou até menos. E então deem uma olhada aqui nessa postagem do site oficial do Reino Unido para vocês entenderem todos os detalhes, tá? Então, tem que fazer antes de embarcar. É igualzinho nesse ponto na questão do Canadá. Você já foi para o Reino Unido? Você conhece o Reino Unido? Eu fui muito rápido, sabe, gente? Foi muito rápido. Na época eu trabalhava em navio de cruzeiro, então era até por conta própria. Então era uma coisa... Eu conheci vários lugares do mundo por causa disso e às vezes muito rápido. Tinha lugares que eu ia toda semana, todo dia, tipo assim, toda quinta-feira eu estava em tal lugar. Aí eu aproveitava para ir, tipo assim, Livorno, por exemplo, na Itália. Que inclusive a gente vai falar da Itália agora, o próximo. Aí eu conhecia Livorno, não tem muita coisa para fazer lá não. Aí depois dali é perto para ir para Florência, dali é perto para ir para Pisa. Aí como eu estava todas as semanas ali naquele porto, e como eu trabalhava em restaurante no navio, tinha tempo, então eu descia para conhecer. Aí toda semana eu ia para um lugar. Né? Assim como quando parava em Civitavecchia, que é onde o porto de Roma fica, aí eu ia para Roma, aí no outro dia eu ia para Roma, mas aí eu ia para o Vaticano, aí eu ficava fazendo assim, entendeu? Então falei isso tudo, né, gente, só para falar o negócio do Reino Unido. Então, no caso do Reino Unido foi muito rápido para eu poder ir lá visitar. E aí, eu adiantei aqui que a gente vai falar sobre a Itália, né? Vamos falar de coisa boa, né? Porque a Itália ela agora facilita visto de trabalho para descendentes de italianos, incluindo brasileiros. Então, vou colocar aqui, deixa eu deixar essa matéria aqui, que também está na descrição do vídeo. Essa novidade é importante, né? Para quem tem raiz italiana, a Itália acabou de mudar as regras de imigração e abriu aí um caminho mais fácil para descendentes, inclusive do Brasil, trabalharem legalmente no país. O governo italiano aprovou um decreto assinado em 17 de novembro de 2025 que permite que descendentes de cidadãos italianos residentes no exterior obtenham vistos de trabalho fora do sistema de cotas tradicional. Antes, para trabalhar na Itália, estrangeiros que não eram da União Europeia dependiam das cotas anuais definidas pelo decreto Flussi. E a concorrência era intensa, né? Era muito alta e caótica. A novidade vale para descendentes de italianos com cidadania de um dos 7 países listados no decreto.
Adivinha, o Brasil está na lista, gente. Então tem lá a Argentina, o Brasil, os Estados Unidos, a Austrália, o Canadá, a Venezuela e o Uruguai. No caso do Brasil, há cerca de 682.300 brasileiros registrados no AIRE, que é o registro de italianos que vivem no exterior, né? Para ter acesso ao benefício, é necessário comprovar a linhagem italiana, no caso aí com documentos como certidões de nascimento, casamento ou óbito, né, de antepassados, e apresentar um contrato de trabalho válido com uma empresa da Itália, uma empresa italiana. Bem legal, né? Então, antes da mudança, mesmo descendentes com antepassados italianos precisavam entrar nas cotas do decreto Flussi, que era um sistema limitado, com número fechado de vagas para quem não era cidadão da União Europeia, né? Isso tornava o processo muito lento, concorrido e muito incerto. Com a nova regra, quem se qualificar não precisa esperar pelas cotas. Vai poder pedir o visto de trabalho subordinado diretamente, com processo simplificado, né? Então, fica bem mais simples. E para setores com escassez, né, de mão de obra, como no caso do turismo, dos serviços e da indústria, isso representa uma chance real de chegar à Itália com emprego garantido. Só que assim, é importante enfatizar o seguinte, gente, essa medida não equivale ao reconhecimento automático da cidadania italiana por descendência, tá? Que é conhecido como jus sanguinis, né? O visto é de trabalho e residência, e embora possa abrir aí o caminho para a cidadania no futuro, depende de residência legal por tempo e de outros requisitos, tá? Então, assim, é só para trabalhar e poder ficar ali. Aí, para preencher os requisitos para a cidadania, aí é uma coisa mais para frente com os outros requisitos, tá? A Itália, gente, atravessa uma crise de escassez de mão de obra, com o envelhecimento da população e necessidade urgente de trabalhadores em setores como turismo, serviços, indústrias e até na área da saúde. E para o governo liberar esse canal para descendentes com origem italiana, ajuda a suprir essa carência, ao mesmo tempo em que atrai aí pessoas com laços culturais e linguísticos com o país, né? E para muitos, e no caso aí para muitos brasileiros descendentes de italianos, essa medida representa uma oportunidade concreta de trabalhar legalmente na Europa sem passar pela disputa acirrada por cotas, né? Basta contrato e comprovação de descendência. Pode abrir aí portas para quem quer estudar, trabalhar e até construir a vida na Itália com mais segurança. E também pode fortalecer os laços entre as diásporas e o país, especialmente agora com o mercado de trabalho italiano demandando mão de obra. Só que é o seguinte, vale lembrar que não é garantia, novamente, gente, automática de cidadania. O caminho continua com exigências de residência, documentação e etc. Tá? Então, eu repito isso porque para não confundir, que é muito famoso a história de imigração é cidadania italiana. Então não é isso, tá? É outra situação aqui e que eu achei fantástico, né? Eu não tenho descendência italiana não, tá, gente? Eu acho que eu tenho descendência, eu acho, tá? Porque não tem nenhuma confirmação disso na minha cabeça, portuguesa. Portuguesa. Hoje eu tenho dupla cidadania canadense e brasileira, mas assim, por causa dos sobrenomes, assim, de nascimento. Mas assim, no máximo, e também deve ser assim, uma geração lá, bem lá de trás, assim, sabe? Você tem descendência italiana? Aí, ó, essa oportunidade pode ser boa para você, hein? Comenta aqui para mim, por favor, se você tem, se você vai atrás disso daí, dá uma olhada. E se você não tem e quer estudar na Itália, também, gente, entre em contato com a Build Education. Of course! A gente pode pesquisar para você lá, se a gente tem, com qual instituição de ensino que a gente tem, para curso de idioma ou para faculdade, alguma coisa assim, a gente pode conferir quais parceiros a gente tem lá também, assim como para qualquer um dos países que a gente mencionar aqui no programa de hoje, tá? E em qualquer programa, inclusive, também. Então, escaneando o QR Code que apareceu ali na tela, mandando o WhatsApp e tal, depois pode voltar aí o vídeo, pausar ali que você consegue ver isso também. Bom, agora, gente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o continente americano, né, vai vir para cá, só que a gente vai começar lá pelo Brasil e aí vai subindo, tá? A gente vai fazer isso. É que a Polícia Federal desarticulou uma rede de imigração ilegal para os Estados Unidos, gente.
Aqui tem, lá embaixo na descrição do vídeo vai ter os links, mas esse aqui no caso eu coloquei a imagem da Agência Brasil, tá? Vou deixar essa imagem aqui. A matéria é do Gustavo Abreu, repórter da Rádio Inconfidência, de Belo Horizonte. Vou deixar assim essa imagem. Uma grande operação da Polícia Federal desmantelou uma rede que enviava brasileiros de forma clandestina para os Estados Unidos. A Polícia Federal deflagrou a operação na manhã desta sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025, tá? A ação foi batizada de Operação Alfa. A Justiça Federal expediu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito apontado como líder, e também 5 mandados de busca e apreensão em endereços situados em Itanhomi, em Minas Gerais, Governador Valadares, Minas Gerais, e no estado de São Paulo, e determinou o bloqueio de bens e valores relacionados aos investigados, num total de até 23,7 milhões de reais. De acordo com a investigação, o grupo facilitava a migração ilegal mediante pagamento. Pelo menos 220 pessoas teriam sido enviadas irregularmente aos Estados Unidos através da rede, conhecida como coiotes, que é a gíria usada para traficantes e contrabandistas de imigrantes. O trajeto envolvia rotas pela América Central e pela fronteira mexicana. No Brasil, segundo a Polícia Federal, os responsáveis ameaçavam familiares das vítimas em caso de atraso no pagamento e usavam contas bancárias de terceiros para movimentar o dinheiro, caracterizando então em crimes de lavagem de dinheiro e ameaça. Nos Estados Unidos, facilitadores locais recebiam os migrantes clandestinos e pagavam aos coiotes por seus serviços. A rede contava com uma estrutura internacional, mostrando quão organizada era a operação. Uau! Vale destacar o seguinte, gente, nesta quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, a Polícia Federal já havia deflagrado outra operação, que era a Operação Monterrey, em Ipatinga, também em Minas Gerais, e Santana do Paraíso, também no estado, que identificou 63 vítimas de imigração ilegal ligadas a uma rede suspeita de enviar pessoas aos Estados Unidos. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão e bloqueados bens no valor de cerca de 8,1 milhões de reais. Com isso, deve ser 8,1 milhão de reais, né, que fala, tenho certeza. Com isso, o que se desenha é um esquema amplo, com várias frentes de atuação e que vinha sendo investigado pela polícia há meses. A Polícia Federal informou que os suspeitos responderão por crimes como promoção de imigração ilegal, traficar pessoas sem documentação ou via rotas clandestinas, né, lavagem de dinheiro, uso de contas de terceiros para movimentar recursos pagos pelos migrantes, né? A ameaça, aí as intimidações a familiares no Brasil em caso de inadimplência, e fala também que há riscos de que outros crimes sejam incluídos à medida que a investigação for avançando, né? E esse tipo de esquema revela o tamanho do problema da migração clandestina no Brasil, pessoas vulneráveis dispostas a pagar para buscar um sonho, e que acabam caindo em redes de criminosos, né, gente? Além de colocarem vidas em risco, né, nas travessias, os migrantes, eles ficam expostos à chantagem, à exploração e à perda de documentos, e também dívidas, né, muitas dívidas, e podem acabar presos ou deportados nos destinos, que é o que a gente sabe que acontece, ainda mais agora, pensando em Estados Unidos, com muita frequência. Essas operações mostram que por trás do sonho de recomeço existe um mercado ilegal estruturado com agravantes criminais graves para os envolvidos e com vítimas expostas à precariedade e ao crime. Gente, a Polícia Federal foi lá e fez isso aí, ó, desmantelou tudo isso daí. Tem aqui a matéria que eu achei interessante porque a gente tá subindo, né? Começou falando ali do Brasil, vai subindo aqui para poder chegar nos Estados Unidos, que a gente sabe que o caldo ferve, né? Na hora que a gente vai ler as coisas sobre os Estados Unidos. Então a Polícia Federal aí fazendo esse trabalho. E aí, o motivo dessa operação da Polícia Federal é justamente impedir aí, né? Atrapalhar, como que fala?
interromper a imigração ilegal, clandestina e etc., né, e tráfico de pessoas e tudo isso. E aí, as Bahamas também, agora, eles estão propondo leis mais duras contra o contrabando de imigrantes. Então, subindo, como eu falei, a gente chega então num outro país que também está trabalhando, né? O governo das Bahamas decidiu endurecer a lei para combater o contrabando de pessoas que tentam chegar aos Estados Unidos. Na quinta-feira, dia 4 de dezembro agora de 2025, o governo das Bahamas anunciou que vai aprovar um novo conjunto de leis mais rigorosas contra o contrabando de imigrantes, chamadas de Smuggling of Migrants Bill 2025. A informação foi divulgada pela agência Reuters, que é a que está na tela, inclusive, e na descrição do vídeo. A justificativa das autoridades é que as Bahamas não serão mais, entre aspas, uma ponte para a imigração ilegal rumo aos Estados Unidos. A proposta prevê penas duríssimas para quem for condenado por contrabando de imigrantes. Se a ação colocar em risco a vida de imigrantes, como transportar grávidas, crianças ou grupos acima de 10 pessoas, a pena pode chegar a 15 anos de prisão e multas de até $300 mil. E mesmo em casos menos graves, né, entre aspas, como o de facilitar o desembarque irregular de imigrantes em outro país, via Bahamas, né, a pena proposta é de até 7 anos de prisão e multas de até $100 mil. A legislação passada das Bahamas não tinha uma lei específica contra smuggling, né, ou seja, o contrabando humano, apenas contra entradas e permanência ilegal. Além disso, gente, a nova lei amplia a jurisdição das autoridades das Bahamas para investigar, prender e processar casos de contrabando, inclusive quando o crime começar fora do país, desde que envolva interesses bahamenses. O governo das Bahamas, gente, disse em declaração a Reuters que quer cooperação com os Estados Unidos para desmantelar rotas de contrabando, que usam o arquipélago, né, como ponto de passagem para migrantes tentando chegar aos Estados Unidos. As Bahamas, gente, ficam a menos de 100 quilômetros da Flórida, por isso são vistas como uma espécie de terceira fronteira, né, entre aspas, dos Estados Unidos. E a tensão sobre imigração e fluxos de imigrantes tem sido prioridade para a administração do presidente dos Estados Unidos, né, o que aumenta a pressão sobre os países de trânsito, como no caso das Bahamas. Então, para você ver, a gente viu a Polícia Federal no Brasil agindo em cima disso, e a gente tem também as Bahamas aí trabalhando para poder impedir que esse crime aconteça, né? E a gente vai começar a falar então nos Estados Unidos, né, gente? Então bora lá, porque sempre tem muita coisa acontecendo. Deixa eu já pegar aqui para poder ver. A gente vai começar falando sobre um professor da USP. Que foi preso, ele é professor da USP, mas ele também deu aula na Harvard, foi preso nos Estados Unidos após disparos de chumbinho perto de uma sinagoga, tá? Essa matéria é do G1 da Globo, já vou colocar aqui para vocês, tá na descrição do vídeo e tá na tela também, aí a fonte da informação, tá? Um professor da USP, que estava como visitante nos Estados Unidos, foi preso na última semana depois de disparar uma arma de pressão perto de uma sinagoga. Um caso que gerou aí reações de autoridades de imigração, da comunidade judaica e de instituições de ensino. O nome dele é Carlos Portugal Gouveia, esse mesmo que está na imagem aí da matéria do G1, tá, gente? Não salvei nada aqui, isso aqui é a matéria do G1. Ele é professor de Direito da USP e também visitante da Harvard Law School, que é a escola de lei ali, né, de Direito da Harvard. O incidente ocorreu na noite de 1º de outubro de 2025, em Brookline, Massachusetts, nos arredores da sinagoga, no templo ali de Beth Zion. Segundo o registro policial, o professor disparou uma arma de pressão, tipo uma arma de chumbinho, né, que seria uma BB gun, que seria em inglês, durante o feriado judaico Yom Kippur. E é isso que eu não sei se eu pronunciei certo, tá? E projéteis atingiram a área próxima, né? Um carro estacionado foi danificado, inclusive. Ele alegou que estaria caçando ratos na vizinhança e disse desconhecer que havia uma sinagoga ou que era véspera de feriado religioso. A segurança da sinagoga chamou a polícia após ouvir os disparos.
houve um confronto com agentes de segurança privada e depois com a polícia local. Gente, isso aí de acordo com a matéria, tá? As acusações inicialmente incluíam disparo ilegal de arma de pressão, conduta desordeira, perturbação da paz e dano malicioso à propriedade privada. Posteriormente, o professor firmou acordo judicial, foi condenado apenas pelo disparo ilegal da arma. As demais acusações foram retiradas. Ele foi colocado em probation, que é um período condicional pré-julgamento, por 6 meses e obrigado a pagar uma restituição de $386,59 por danos materiais. Em consequência, o seu visto temporário de não imigrante, o chamado J-1 Visa, visto de intercâmbio ou visita acadêmica, foi revogado pelo governo dos Estados Unidos. No dia 4 de dezembro agora, de 2025, agentes do ICE, né, prenderam o professor para a execução da revogação do visto. Ele optou por deixar os Estados Unidos voluntariamente, evitando então a deportação formal. A sinagoga, né, o Temple Beth Zion, afirmou publicamente que após a investigação não encontrou indícios de que o disparo tivesse motivação antissemita. Eles disseram que o professor afirmou desconhecer que morava ao lado da sinagoga ou que era feriado religioso. E a polícia local também não classificou o caso como crime de ódio, o que agrava o debate sobre tolerância, armas e responsabilidade individual. E aí, né, gente, vai gerar algum tipo de impacto, né, para ele, para a comunidade acadêmica. Para o professor Gouveia, a revogação de visto, saída dos Estados Unidos, interrupção de atividade acadêmica na Harvard Law, possível impacto em reputação e carreira, são danos gigantescos, né, e que vão acontecer. Para instituições como a Harvard Law e a USP, os danos seriam a repercussão internacional e o debate sobre responsabilidade, segurança e conduta de docentes. Potencial desgaste institucional também é algo que vai vir aí como uma consequência. Para a comunidade imigrante e de visitantes brasileiros nos Estados Unidos, o episódio reforça o risco real. Um pequeno erro, né, entre aspas, pode levar à perda de visto e expulsão, independentemente da intenção ou do contexto. Então, realmente, sabe quando você vai fazer né, onde não deve? É isso. É isso. Tem aqui, tá, gente, aqui mais detalhes na matéria do G1, tá? Vocês podem entrar lá e conferir. E assim a gente vai entrando no assunto dos Estados Unidos, né? A gente vai entrando no assunto dos Estados Unidos. E assim, como eles constataram ali, não havia intenção e tal, mas aí existem coisas que você tem que pensar, né? Tipo assim, nossa, eu vou disparar uma arma num país onde eu sou um visitante. É bem complicado, né? Complicado também, né, gente? Se a gente pode dizer assim, são algumas coisas que o presidente dos Estados Unidos está fazendo ou quer fazer, né? E a gente vai começar a falar sobre algumas delas agora. Por exemplo, o governo Trump, né, suspendeu todas as solicitações de imigração de 19 países. Colocar na tela para vocês também. Esse aqui é o da Carta Capital, mas tem vários links na descrição do vídeo para vocês conferirem, tá? Segundo matérias do G1, da Carta Capital, que é essa que está na tela, e Agência Brasil e diversos outros veículos internacionais, o governo americano suspendeu todas as solicitações de imigração vindas de 19 países classificados como de alto risco, entre aspas. Essa decisão foi publicada pela USCIS, que é a US Citizenship and Immigration Services, ou seja, é o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos. Essa suspensão foi anunciada em 3 de dezembro de 2025 e entrou em vigor imediatamente, e afetando aí pedidos novos e também pedidos antigos que estavam pendentes. A lista dos países aí inclui Afeganistão, Myanmar, Chad, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, o Haiti, o Irã, a Líbia, a Somália, vamos falar da Somália daqui a pouco, o Sudão, o Iêmen, Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e, claro, né, a Venezuela. Esses nomes foram confirmados por veículos brasileiros e internacionais. Segundo a USCIS, foram suspensos pedidos de imigração,
pedidos de Green Card, que é o documento de residência permanente dos Estados Unidos, pedidos de naturalização, que é o processo para virar cidadão americano, né, estadunidense, pedidos de asilo, proteção aí no caso humanitária, né, pedidos de ajuste de status, em inglês Adjustment of Status, o processo para transformar um visto temporário em residência permanente, né, seria isso, e até cerimônias de juramento de cidadania para pessoas desses países. Ou seja, já estava com tudo aprovado, agora era a cerimônia de juramento, tudo suspenso. Tudo isso fica congelado por tempo indeterminado. O motivo oficial informado pela USCIS é Segurança Nacional e Proteção Pública. A imprensa relata que essa decisão foi tomada como resposta ao caso recente em Washington, envolvendo um ataque atribuído a um imigrante afegão, que a gente falou aqui também, que ele atirou em 2 soldados, né, e até onde eu conferi, a soldada, né, uma dessas pessoas, no caso a soldada, ela veio a falecer. Organizações de imigração alertam que isso pode gerar insegurança jurídica, risco de deportação em alguns casos, cancelamento de entrevistas, cancelamento de cerimônias de naturalização, a gente já viu o que está acontecendo, né? Atrasos gigantescos, acumulando ainda mais processos e sofrimento psicológico para famílias, né, que ficam sem respostas. Os veículos internacionais também mencionam que o governo poderá reavaliar green cards que já foram aprovados para cidadãos desses mesmos países, o que adiciona ainda mais medo e instabilidade, né? A gente comentou já que o Trump disse, aí a gente falou na semana passada e na anterior também, que ele vai revisar realmente todas as aprovações que foram feitas para imigrantes permanentes, para refúgio, para green card, durante o governo anterior, que foi do Joe Biden, insinuando que esse rapaz afegão aí, que deu os tiros nos soldados lá perto da Casa Branca, lá em Washington, que ele teria sido admitido na época do Biden, só que aí os resultados vieram, né, as evidências vieram de que quando ele entrou no país, de fato era o governo do Biden, mas ele ficou esperando pelo processo de imigração, e em abril desse ano 2025, o governo Trump, no caso, aprovou a imigração definitiva desse refugiado que atirou nesses soldados. Então, na verdade, quem aprovou aí a permanência dessa pessoa nos Estados Unidos foi o governo Trump e não o governo do Joe Biden. Então vocês podem conferir aí os detalhes na descrição do vídeo. Ele tem mais coisas que ele está fazendo, tá, gente? Ele está fazendo mais coisas e a gente vai avançando aqui para comentar. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui vai mexer, que é sobre as novas regras de autorização de trabalho, viu, gente? Segundo as reportagens do Washington Post e do Times of India, que no caso é o que está aqui na tela, e também segundo um comunicado oficial do USCIS, que é o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, igual eu falei antes, o governo anunciou uma mudança significativa nas autorizações de trabalho para imigrantes no país. Essa mudança foi anunciada no dia 4 de dezembro de 2025 e entrou em vigor no dia 5. Então, falou num dia, no dia seguinte já entrou em vigor. Ou seja, agora, né, 2, 3 dias atrás. E como que era antes? Até então, diversos grupos de imigrantes podiam receber autorizações de trabalho válidas por até 5 anos. Essas autorizações são chamadas de EAD, tipo assim, EAD, que significa Employment Authorization Document, ou seja, documento de autorização de trabalho. E como que fica agora? Com a nova regra, publicada pelo esse órgão do governo, né, essas autorizações de trabalho passam a ter validade máxima de apenas 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. Isso vale tanto para novos pedidos quanto para renovações enviadas ou pendentes a partir do dia 5 de dezembro de 2025. De acordo com o comunicado oficial do USCIS, o objetivo dessa redução é permitir revisões mais frequentes de segurança, checando a elegibilidade de cada pessoa que trabalha sob esse tipo de documento, que é também uma das coisas que a gente falou aqui nas semanas atrás, que o Trump ele quer ficar revisitando todos os documentos que foram aprovados com mais frequência, para checar se essas pessoas ainda são elegíveis para permanecer nos Estados Unidos. Os veículos que noticiaram isso explicam que as categorias afetadas são
solicitantes de asilo, que são pessoas que pediram proteção ao governo americano, os asilados, que são as pessoas que já receberam essa proteção, os refugiados, que são os reassentados pelo governo dos Estados Unidos, e as pessoas em Adjustment of Status, que significa as pessoas que estão em processo de ajuste de status, normalmente usado para quem está tentando obter residência permanente, que é o famoso Green Card. Também as pessoas com proteção humanitárias, como de certos programas temporários. Todos esses grupos dependem desse EAD para trabalhar legalmente nos Estados Unidos e agora terão que renovar com mais frequência, que é o que ele quer. Ele quer ficar novamente olhando com mais frequência se essas pessoas ainda preenchem todos os requisitos. As matérias não mencionaram impacto direto para estudantes internacionais, tá, gente? Segundo a USCIS, essa regra se aplica especificamente a imigrantes que dependem desse sistema do EAD. Então é diferente. Estudantes que usam vistos acadêmicos, como o visto F1, que é para estudantes de tempo integral, ou o visto J1, que é para intercâmbio cultural, não foram citados como afetados. Então, com base no que foi divulgado oficialmente, não há indicação de que estudantes internacionais sejam atingidos por essa mudança. Segundo especialistas que foram entrevistados pelo Washington Post, essa mudança pode gerar instabilidade para quem depende do trabalho para sobreviver, porque renovações mais frequentes podem causar atrasos e até interrupções no emprego. E para as empresas, o cenário também fica mais difícil, gente. Ou seja, para quem contrata, com as autorizações de trabalho expirando muito mais rápido, aumenta a burocracia, aumenta o risco de falta de funcionários e aumenta o custo operacional. E assim, isso se soma a outros custos que já estão crescendo no sistema de imigração dos Estados Unidos. Por exemplo, eu já falei aqui no Web News, foi no caso da mudança do visto H1B. Que é o visto de trabalho para profissionais especializados usados por empresas que querem contratar estrangeiros qualificados. Agora, no final de 2025, o governo aumentou drasticamente a taxa para novas petições desse visto, porque ele passou a custar, gente, até $100 mil por ano por trabalhador. Então, segundo o próprio governo, essa taxa altíssima foi criada para desencorajar contratações internacionais e forçar as empresas a priorizar trabalhadores estadunidenses. Então, quando você junta um visto que custa $100 mil com autorizações de trabalho que agora vencem em 18 meses, o sistema se torna mais caro, mais instável e muito mais difícil tanto para as empresas quanto para os imigrantes. Então, assim, essa medida faz parte de um pacote maior anunciado pelo governo após o tiroteio em Washington envolvendo esse imigrante que eu comentei na notícia anterior do Afeganistão. A imprensa destaca que esse evento levou o governo a adotar políticas de imigração mais rígidas. Imagina, então, nessa questão desse H1B, vai sempre, com a frequência maior agora de ficar revisitando as elegibilidades das pessoas, isso significa que o dinheiro que essas pessoas vão gastar eles vão gastar bastante dinheiro, vai ficar realmente muito mais caro e vai aí provavelmente ocasionar, atrapalhar aí pessoas, de tentarem ir para os Estados Unidos para poder trabalhar. E desmotiva realmente as empresas a contratarem essas pessoas. É uma medida que, enquanto o presidente do país, o presidente vai tomar para poder para proteger o seu país, Então, a gente pode até, eu sempre digo que os países têm os direitos de fazer o que eles quiserem. Só ninguém na fila do pão para falar se tem ou não tem direito, Mas eu entendo que sim, que os países têm esse direito de administrar da maneira que quiser. Mas aí as pessoas falam muito, sobre essa questão do salto que deu por uma questão o salto que deu na questão de valores, Ficou muito mais caro e ficou realmente, vamos parar com isso. Então, assim, gente, essa questão desse visto de trabalho que poderia ser até 5 anos, agora é de 1 ano e meio, tá? Então, realmente, é uma grande mudança para os Estados Unidos. E aí, o presidente, ele está tentando fazer tudo, gente? E uma das principais coisas que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está querendo fazer é tentar limitar o direito automático, assim, o direito à cidadania por nascença, que fala?
Tipo assim, as crianças que nascerem nos Estados Unidos já serem automaticamente cidadãs estadunidenses. Ele quer mudar isso. E a Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou analisar a legalidade da medida que propõe limitar essa cidadania automática para crianças nascidas no país. Uma daquelas decisões que pode mudar profundamente as regras de imigração. Na sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025, a Corte Suprema concordou em julgar a legalidade de uma ordem executiva assinada pelo presidente dos Estados Unidos logo no primeiro dia de seu segundo mandato, que busca acabar com a chamada Birthright Citizenship, que é a cidadania automática pelo fato de nascer em solo estadunidense. O que significa, gente? O Birthright Citizenship é o princípio pelo qual qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos automaticamente se torna cidadã estadunidense, independentemente da nacionalidade dos pais. Isso está previsto, gente, no Amenda 14 da Constituição dos Estados Unidos. A proposta do Trump é que se nenhum dos pais for cidadão dos Estados Unidos ou residente permanente, legal, ou seja, que tiver o chamado Green Card, a criança não receba automaticamente a cidadania apenas por nascer no país. A ordem foi assinada em 20 de janeiro de 2025, no primeiro dia do segundo mandato do Trump, como presidente. Diversos tribunais federais nos Estados Unidos já tinham considerado a medida como inconstitucional, com base na 14ª emenda e jurisprudência histórica. Por isso, bloquearam a aplicação da ordem. A administração apelou e a Suprema Corte agora vai decidir se permite ou não que a ordem entre em vigor. A discussão no tribunal vai girar em torno da interpretação da cláusula de cidadania dessa 14ª emenda, que garante que todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à jurisdição do país são cidadãos dos Estados Unidos. A administração argumenta que essa cláusula não se aplica quando os pais são imigrantes com status temporário ou sem status legal. Já os que contestam a ordem, como a American Civil Liberties Union, que é a ACLU, dizem que a cidadania por nascimento é um direito consagrado há mais de um século, inclusive com precedente judicial de 1898, o caso United States versus Wang Kim Ark. A corte ainda não marcou a data exata das audiências, mas a expectativa é que os argumentos ocorram nas próximas semanas. A decisão final deve ser emitida até junho de 2026. Se a corte aprovar a ordem, crianças nascidas nos Estados Unidos de pais que não sejam cidadãos ou residentes permanentes legais poderiam deixar de ter cidadania automática, algo que abalaria aí décadas de jurisprudência e mudaria a vida de milhares de famílias. Também levantaria incertezas sobre a estabilidade de comunidades de imigrantes, poderia afetar direitos civis, benefícios sociais e o acesso à cidadania estadunidense para filhos de imigrantes temporários. Lembrando o seguinte, gente, eu mencionei aqui no Web News sobre a semana passada, o Trump, ele disse, entre outras coisas, o seguinte, numa postagem que ele fez no X, no Twitter, no Twitter. Lá está escrito assim: eu vou acabar com todos os benefícios federais e subsídios para quem não é cidadão de nosso país. O link, inclusive, para essa postagem dele no X está na descrição do vídeo. Pois é, gente, ele está querendo tirar a cidadania das pessoas, que as crianças que nasçam nos Estados Unidos, cujos pais não tenham green card ou sejam cidadãos estadunidenses, sejam automaticamente cidadãs dos Estados Unidos. Isso é uma grande, grande, grande mudança, gente. Agora, a gente vai ver situações que ele não é muito bom nas coisas que ele anda falando por aí, gente? Então, tem uma crise aí rolando, olha aí. Ele não quer pessoas da Somália. Vocês viram eu trocando a tela ali, É uma crise entre o governo Trump e a comunidade somali. É uma sequência de acontecimentos, gente, que está gerando tensão entre os governos dos Estados Unidos e a comunidade somali dentro e fora dos Estados Unidos.
Tudo começou nos últimos dias, quando, segundo a BBC, que é o que está aqui na tela inclusive, o presidente Donald Trump afirmou publicamente que ele não quer somalis nos Estados Unidos. Ele chegou a dizer que os somalis são garbage, ou seja, são lixo, e que deveriam voltar para o país de onde vieram. O G1 também repercutiu essa fala, destacando que o Trump disse literalmente: o país de vocês fede, isso aí entre aspas, né? Ele também atacou a deputada Ilham Omar, que é somali-americana, ou seja, cidadã americana e cidadã da Somália, né? Chamando-a de garbage, que é lixo, né? E dizendo que ela deveria voltar para onde veio. Isso foi relatado pela NBC News, que é o nbcnews.com, cujo link também está na descrição do vídeo, tá, gente? Logo depois dessas falas, veículos americanos divulgaram que o ICE, que é a Agência de Fiscalização Migratória, estaria planejando uma operação focada justamente na comunidade somali no estado de Minnesota, onde vive uma das maiores diásporas do país. E aí, gente, a situação escalou. Na terça-feira dessa semana, moradores de um bairro de South Minneapolis se reuniram para impedir que agentes do ICE prendessem um vizinho somali. Eles cercaram o carro, protestaram, bloquearam a rua e conseguiram expulsar os agentes do local. Esse vídeo viralizou no X e nós vamos exibir aqui para vocês, e vocês vão poder ver exatamente o que aconteceu. Então tá aqui, essa conta aqui é essa aqui, tá, gente? O'Gaden Soldier, eu vou maximizar aqui. Eu faço isso para vocês verem a fonte, tá? O áudio tá ligado. Vamos ver. Leave our neighbors alone. Deixa os nossos vizinhos em paz. O tanto de gente que chegou depois, gente. Tá dizendo ali que muitos chegaram depois, oficiais, e que com lata de spray e tal. Quando a NPR das notícias da televisão chegou, 8 minutos depois, aí eles começaram a ir embora. Eles se recusaram a responder perguntas do motivo da ação para prender o rapaz, né? Não quiseram responder. A pessoa que fala pelo ICE não quis responder e a população então conseguiu colocar para correr aí essas pessoas, esses agentes do ICE. Então esse foi o vídeo que mostrou essa ação. A população botou o povo, os agentes do ICE para correr. Aí é lógico que isso tudo gera uma confusão, né? Gente, se for olhar os comentários, você vê gente de ambos os lados, né? Nas redes, ativistas chamaram os agentes de nazistas modernos e disseram que esse tipo de reação representa os verdadeiros valores estadunidenses: proteger vizinhos e não perseguir minorias. Ou seja, em poucos dias nós tivemos ataque verbal do presidente, operação policial planejada e uma comunidade inteira enfrentando agentes do governo nas ruas. E mesmo assim, gente, mesmo com esse cenário de tensão, tem um outro link na descrição do vídeo, inclusive, para vocês poderem conferir. A matéria é exatamente sobre isso. Fala assim, por que os somalis, ainda com tudo que está acontecendo, querem migrar para os Estados Unidos, tá? Então, mesmo assim, muitos somalis ainda continuam tentando emigrar para os Estados Unidos. E a Associated Press, que vai ser o link que vocês vão ver na descrição do vídeo, explica o motivo. A Somália vive décadas de guerra civil. Milícias extremistas continuam controlando áreas inteiras do país. O desemprego é altíssimo, a fome e a instabilidade climática pioraram a situação. E as redes de apoio nos Estados Unidos, especialmente ali no estado do Minnesota, são muito fortes. Ou seja, para muitas famílias, os riscos de ficar na Somália ainda são maiores do que os riscos de tentar uma vida nos Estados Unidos, mesmo diante de políticas restritivas e de hostilidade pública. Então vocês vão poder ver na descrição do vídeo muito mais coisas a respeito disso. Vai estar escrito assim: Why Somali migrants may still aim for US despite travel restrictions. É da AP News, que é a Associated Press. Vocês vão poder ver lá na descrição do vídeo, tá? Então realmente
ele tá com ranço mesmo do povo da Somália e tá. Tanto que eu falei lá atrás sobre os 19 países que tiveram todas as suas aplicações para imigração canceladas, a Somália está na lista, né? Por isso que eu falei, vamos falar da Somália já já. E assim, né, gente, para fechar com a cerejinha ali do bolo, o presidente dos Estados Unidos fez mais. Olha com quem que ele mexeu. Pois é, a polêmica envolvendo a indústria da música e a Casa Branca dos Estados Unidos, né? E aí também, claro, a cantora pop Sabrina Carpenter. Segundo a Al Jazeera, que é esse link que está aqui, que está na tela, aliás, e que está na descrição do vídeo, Sabrina Carpenter criticou duramente o governo dos Estados Unidos depois que a Casa Branca usou uma de suas músicas em um vídeo oficial publicado nas redes sociais. Ela comentou assim, entre aspas, esse vídeo trazia imagens de agentes realizando operações migratórias na fronteira e usava como trilha sonora um trecho da música Juno. O vídeo foi publicado no X, né, no Twitter, e rapidamente viralizou pela plataforma como tentava usar uma música pop em um contexto político altamente sensível. Ele viralizou por causa disso, né? Porque ele usava a música da Sabrina Carpenter numa coisa que ela nem apoia. Vamos dar uma olhada no vídeo, tá? Pera aí, deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o vídeo. Quem postou isso aqui foi essa pessoa aqui, tá? Eu não sei que posição que essa pessoa tem, se apoia ou não o que aconteceu, mas é esse, ó. This one? Have you ever tried this one? Have you ever tried this one? I know you want my touch for life. Você vê que os caras, eles postaram o vídeo da mulher, né? Tipo assim, num contexto complicado, né? E aí teve a reação dela, né? Ela respondeu publicamente dizendo que o uso da música. Deixa eu deixar aberto já aqui também. Tá, aqui vocês vão ver que é uma resposta dela, ó. E aqui tá dizendo que esse post foi deletado pelo autor, que foi, no caso, a postagem da Casa Branca, tá? Ela dizia que o uso da música era, nas palavras dela, evil, ou seja, mal intencionado. E ela pediu que a Casa Branca removesse imediatamente o vídeo, o que realmente aconteceu poucas horas depois. Esse comunicado dela foi feito em um post no X, que é esse que está aqui, onde ela escreveu Stop. Tá, deixa eu ler o que está ali e a gente confere ali. Stop using my music for this. Pedindo para que parasse de associar a obra dela nesse tipo de conteúdo político. É porque tem mais, tá? Mas aí aqui ela escreveu o seguinte. This video is evil and disgusting. Esse vídeo é mau, tipo assim, né? E nojento. Do not ever involve me or my music to benefit your unhumane agenda. Nunca envolva-me ou a minha música para beneficiar a sua agenda desumana. Inhumane, que é a palavra. E aí ele vai ter todos os comentários dessas coisas, né, gente? A Casa Branca chegou a publicar uma defesa inicial, mas logo em seguida apagou o vídeo. Segundo a Reuters, não houve explicação oficial além da remoção. A Al Jazeera, que é o site que também publicou a matéria, explica que a Sabrina não está contestando apenas direitos autorais, mas o fato de a música dela ser usada para promover políticas de imigração extremamente controversas. A cantora faz parte de um grupo crescente de artistas que estão pressionando governos e campanhas políticas a não utilizarem suas músicas sem permissão, especialmente em contextos que possam distorcer ou manipular a imagem pública deles. Depois da repercussão, gente, fãs, ativistas e até outros artistas se manifestaram dizendo que o episódio reforça a necessidade de regulamentar o uso de músicas em contextos governamentais. E apesar da remoção, o vídeo continua circulando porque usuários repostaram e salvaram antes da exclusão. Pois é, ele foi mexer na Sabrina Carpenter e usar lá a música dela,
Porque assim, gente, é bem louco quando você vê as postagens, tipo assim, do ICE, por exemplo. Eles gostam, eles postam com músicas assim, comemorando, sabe? Celebrando, rindo, debochando realmente dos imigrantes que eles estão detendo ali. É bem estranho o que eles fazem, a maneira como eles fazem, mas eles fazem, tá, gente? Eles colocam lá mesmo. E eu acho chocante, né? Mas e aí a gente vai vendo então essa situação toda nos Estados Unidos, que é sempre o país que a gente acaba gastando mais tempo falando aqui, porque é onde tem mais coisas acontecendo assim nesse nível, né? E também onde mais pessoas estão querendo saber a respeito, né? E essas foram as notícias relacionadas aos Estados Unidos e as notícias dessa semana que passou, que eu achei interessantes de trazer aqui para vocês, para a gente comentar. O que você achou? Você sabia dessas coisas? Você gosta dessas informações dessa maneira que eu estou passando? Vocês viram que eu tomo todo o cuidado de mostrar a tela, de mostrar de onde que veio a informação, de colocar os links certinhos na descrição do vídeo para que vocês possam conferir também e tirar as próprias conclusões de vocês e criar aí, né, a opinião que vocês tiverem a respeito dos assuntos que a gente abordar. Em resumo, né, como eu percebo nas últimas semanas, a gente vê um mundo realmente borbulhando e os países mexendo bastante nas suas regras de imigração e outros também fazendo um trabalho, como a gente mencionou do Brasil, mencionou das Bahamas, de tentar impedir processos ilegais, né, ou processos contra as regras e contra as leis de imigração dos seus cidadãos para outros países, aí no caso, principalmente dos Estados Unidos, que a gente sabe que tem um grande interesse mundial de países subdesenvolvidos e países pobres de imigração, principalmente, né? Então tem pessoas que realmente não medem limites, não medem esforços, né, ou não têm limites, ou passam por cima de muita coisa para chegar aos Estados Unidos, e outras pessoas também oportunistas que querem ganhar e ganhar muito dinheiro em cima disso. E enganando essas pessoas muitas das vezes, e a gente vê aí sempre aquelas notícias de pessoas, né, no caso, indo para os Estados Unidos no deserto, pessoas, esses dias agora acho que foram 33 ou 63 pessoas essa semana também, no Texas, não tinha nenhum brasileiro envolvido, que também foram encontrados, mas vivas, dentro de um caminhão, depois de cruzar a fronteira, e aí tinha um motorista ali que foi detido, então estava fazendo esse tráfico de pessoas, e essas pessoas indocumentadas. Então assim, acontece o tempo inteiro isso, e aí na medida que for acontecendo a gente traz aqui, eu acho que assim, isso reflete realmente esse movimento mundial de imigração. Tem toda aquela situação, a gente fala do Reino Unido, o Canal da Mancha, os barcos chegando pequenos e cheios de gente, né, vindos normalmente ali da África, tentando entrar no Reino Unido. Então a gente sabe, a Itália recebe muitos imigrantes também, então a gente sabe que imigração é um assunto bem polêmico, com muita tristeza envolvida, não existem só essas pessoas, como vamos dizer aí no meu caso, que com todo o privilégio de me mudar para um país, com toda a dificuldade que teve e tal, mas nem chegar perto de uma situação igual a dessas pessoas, assim como as pessoas que eu conheço, né, pelo fato de eu trabalhar com a Build Education, né, a consultoria de intercâmbios aqui em Toronto, a gente tem muitos, já são mais de 10 anos, né, já são 12 anos de existência, se eu não me engano, 11 anos de existência, a gente tem muitos e muitos casos de pessoas que hoje já são cidadãs canadenses, inclusive, então assim, essas histórias também são de imigrantes, mas há dessas outras pessoas que passam por esse tipo de situação caótica, né, desesperadora, também são histórias de imigração. E a proposta do meu canal é a gente poder discutir sobre esses assuntos, trazer aqui para vocês, no caso do Web News, as notícias que são relacionadas a isso, que podem impactar a sua vida, que planeja ir morar fora, mas que talvez sirva pelo menos de informação para você saber o que está acontecendo no mundo, fora dessa bolha, digamos assim, de pessoas que conseguem aí talvez um intercâmbio, uma imigração como profissional qualificado ou de uma outra maneira, né? Então, espero que vocês estejam gostando disso. Quero pedir para que você curta esse vídeo, que você comente o que você achou, comente o que você achou das notícias, o que você acha, qual é o seu ponto de vista dos tópicos que nós comentamos aqui. Se inscrevam no canal e me siga nas redes sociais, porque aí lá também vocês me ajudam com o meu trabalho, tá, gente? Muito obrigado por vocês assistirem, que a semana de vocês seja uma semana incrível, cheia de conquistas e dê tudo certo para vocês. E a gente se vê no domingo que vem com mais um Web News. Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês, se vocês forem assistir à noite, ou bom dia, ou boa tarde, nos vários horários que vocês estiverem me assistindo, tá bom? Muito obrigado e até semana que vem. Tchau.